Olá, pessoal! Hoje, já estou chegando agora também, mais um dia. Hoje, 4 de dezembro de 2025. Nossa aula hoje foi também proveitosa. Gratidão a todos que participaram ativamente dos nossos trabalhos aqui no Instituto Educacional Social de Portão. Vou começar com 5 frases de Augusto Cury, para que possamos estar bem. Você pode chegar até seu espelho e falar para você. Respire tranquilamente e fale essas 5 palavras. Importante e encorajadora, que é muito, muito bom para todos nós. Mais leve, positiva, mais presente, a mesma coisa. Um dia maravilhoso, mudanças neural, atinge as nossas críticas. O padrão vai solidificar. Faça com extensão, segundo Augusto Cury. Transformação. Vamos ver sem protocolo, sem nada. Mas observe como você se sente depois dessas aulas todas. Observe como você responde às situações. Observe o que acontece na sua vida e decida se você quer. E você quer continuar, porque nós somos muito importantes. Escreva 7 declarações para você. Faça os trabalhos que nós combinamos hoje, recortar e colar o que é que você quer nesses 6 meses para realizar. Não desista. Começou agora de tarde, de manhã, mas continue. E durante a manhã, quando você acordar, compartilhe com as pessoas que você ama. Mostre o que você quer, desejando os 6 meses de atividades colada no seu papel e no seu quarto, no seu guarda-roupa, ou no seu lugar onde você escova o dente de manhã. E aí, todos 5 dias você fique lá olhando. Meus desejos para daqui a 6 meses. É no período de 6 meses para acontecer. E vamos ver quais são essas palavras? Agora é eu sou. Eu sou feliz. Eu sou protagonista da minha vida. O eu sou de Augusto Cury. Visualização combinada com declaração verbal é poderosa. Eu sou é a palavra sagrada de Deus. O que você vai estar fazendo? Os seus desenhos e você faça sua palavra forte. Eu sou poderoso. Eu sou inteligente. Eu sou a pessoa mais importante na minha família e no mundo. E para os meus alunos. Então, é uma transformação de amor, de carinho, de perdão. O perdão é a palavra mais forte. E você vai estar melhorando cada vez mais o seu potencial. O eu sou. Nos estabelecimentos de ensino médio, é obrigatório o estudo da história afro-brasileira e indígena, resgatando as contribuições desses 2 grupos étnicos para a formação da sociedade nacional. Essa questão, se cair em alguma prova, vai estar super certa. Uma aula sobre educação. Vamos estudar a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Ambas leis vão tratar da história, cultura afro-brasileira e indígena. Obrigatoriedade de estudar a cultura do nosso país. Vamos lá? Vem comigo? A Lei 10.639 e a 11.648 obrigatoriedade nas escolas. Pontos importantes para a gente estar discutindo aí na nossa aula. A LDB foi alterado algumas partes, né? Vamos ver essas 2 legislações. Estamos junto aqui com vocês. A Lei 10.639 vai alterar a LDB para incluir a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências. Isso vai se ampliar na próxima legislação para a cultura indígena. Então, vem comigo. No artigo 1º da LDB, passa a vigorar
acrescida 2 seguidos artigos 26A, 79A e 79B. No artigo 25, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Lá no seu parágrafo 1º, o conteúdo programático a que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, as lutas dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, aqui no Brasil. São pontos importantes que vão ser ampliados posteriormente, trazendo a obrigatoriedade do estudo da história e cultura indígena. Um ponto muito importante que eu quero tratar aqui, e vamos tratar sempre, é sobre a obrigatoriedade nas redes públicas e privadas e no ensino fundamental e médio. No seu parágrafo 2º, vem dizendo: os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Muito importante você perceber isso, que todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. ênfase pelo fato que será ministrado no âmbito de todo o currículo escolar. Por isso nós estamos aqui na Tafna. Então, alguns artigos foram vetados e o 79B do calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Trazendo para vocês uma questão importante, o 79B ainda está em vigor. Vamos observar? Legislação será acrescentada pelo próximo legislação, que é 11.645 de 2008, tratando da cultura e história da cultura indígena, ok? Trabalhando agora a Lei 11.645 de 2008, ela vai alterar e modificar 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no oficial na rede de ensino obrigatoriedade a temática, história e a cultura afro-brasileira. E agora acrescentando a indígena. Muito bom? Temos aí a modificação da 10.639, acrescentando a história e cultura indígena. Muito bom. A afro-brasileiro ainda continua. Vamos lá, artigo 1º. Vem dizendo 26A da LDB, assim agora passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 26A, no estabelecimento de ensino fundamental e médio, público e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Observou que nós temos ainda fundamental e médio, públicos e privados, acrescentando agora história e cultura indígena, permanecendo cultura afro-brasileira. Parágrafo 1º, preste atenção. Os conteúdos programáticos a que se refere com este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir destes dois grupos étnicos, tais como estudos da história da África e dos africanos, luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica, política pertinente à história do Brasil, acrescentando sempre a questão indígena. Perfeito? É isso aí. O parágrafo 2º, referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros,
serão ministrados no âmbito também de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura, história brasileira. Dessa mesma forma, em todo o currículo escolar, em especial educação artística. É tudo no Brasil, ok? Olá, pessoal! Vamos trabalhar hoje esse tema muito bacana. Nos vídeos de hoje, dicas para vocês aí da educação infantil. Como trabalhar as relações na educação infantil de maneira significativa. Então, vamos lá. Por que nós escolhemos trabalhar a educação infantil e a cultura, principalmente Lauro de Freitas, é afro-brasileira e é indígena? A história e a cultura afro-brasileira é tão importante que existe a legislação que nós já acabamos de falar, que são as leis que nos regem em relação à afro-brasileira e indígena, que é obrigatório o trabalho dessas culturas na escola, na educação infantil. As relações étnico-raciais estão previstas nas diretrizes, nas salas e na educação infantil. Por que a gente trabalha com as crianças da educação infantil? Vocês já sabem, é muito importante, eu sei que vocês já sabem, mas é muito importante frisar que as crianças, nós apresentamos um mundo para elas. Elas conhecem muito, mas precisamos apresentar coisas nossas e que tem acesso novo, que não tem em casa, a apresentar para elas como ela pode conhecer e reconhecer e valorizar as tradições culturais que formam o povo brasileiro. Tradições culturais que formam o nosso povo brasileiro e também os outros povos do mundo que vieram aqui para o Brasil. E nós somos descendentes dos povos indígenas, africanos, nessa miscigenação que chega até a todas essas cores, dos pigmentos da melanina. Então não precisamos ter preconceito e ter discriminação racial. Nós precisamos começar desde os pequenininhos para eles compreenderem a igualdade. Qual é o papel do professor? Qual é o seu papel, professora, na sala de aula? É o papel exatamente, vocês são os mediadores, esse conhecimento com as crianças, fazendo com eles tenham o conhecimento acerca de culturas diferentes. A primeira coisa que precisamos fazer para ampliar o repertório delas é ampliar o nosso próprio repertório, aprender para ensinar, pesquisar. É muito importante a gente pesquisar sobre algo que não conhecemos, mas que quer se aprofundar, tanto as metodologias como as leis, e fazer com que as crianças vivenciem essas experiências. A primeira coisa eu vou deixar para vocês uns artigos lá no grupo, para vocês lerem, leitura complementares sobre essa temática, que ajuda todos vocês e nos ajuda na prática. Vamos colocar a mão na massa, indo para a reserva TAF, né? É isso aí. Nossa primeira prática pedagógica é o trabalho com a árvore genealógica. A oportunidade de trazer o trabalho com as crianças. Eu tenho certeza que você já fez. Quem são os seus ancestrais, a sua descendência, para eles compreenderem um pouquinho que nós todos somos fruto dessa árvore, de várias relações que vieram antes da gente, 400 anos para chegar à nossa geração. E é muito legal trabalhar com as crianças e elas amam saber dessa história, construir a história da família dela e perguntar aos pais. Quem foi meu avô, meu bisavô, meu tratavô, meu tretavô? Trabalhar com histórias e contos de origem africanas é muito bom também contar para eles. Existem vários contos que vocês podem pesquisar e trazer para as crianças. E esses contos tradicionais de várias tribos que utilizam, e são curtinhas e dá para trabalhar com as crianças sem deixar elas enjoadas de estar ouvindo. Sempre pequenininhas, mas significativa. Então, bom para trabalhar, eu vou estar passando algumas ideias. E o exemplo desses contos, é bom trabalhar sobre o baobá, o conto do baobá, procure. A Vitória Régia. O baobá é aquela árvore enorme, que parece que é de cabeça para baixo.
E as crianças adoram. Quando eu estive na África, eu trouxe um para aqui para casa. Peraí que eu vou ver se trago aqui, peraí. Esse aqui é o baobá. Quando eu estive lá na África, tive a oportunidade. E aí sempre eu trago das viagens que eu faço. Lisboa, lá em Portugal, em algumas áreas. Quando eu fui para a Espanha, Compostela de Santiago, e assim vai. E também na Bahia, não pense que no Brasil eu não viajei em muitos lugares, não, que eu viajei sim. Mas esse é o baobá que a gente pode estar trabalhando com as crianças, que é uma árvore que parece que é de cabeça para baixo, ela só bota uma flor, e essa flor fede tanto, 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 mas ela serve também para partes medicinais. É bacana a gente estar contando para eles essas historinhas, e desenhar, e professor pesquisa, constrói com eles a árvore da baobá e outras coisas mais, né? Como a maraca dos índios e assim vai. A nossa terceira dica está relacionada com a primeira, que é levarmos para a sala de aula livros e historinhas, e até feita por eles que tenha personagens principais negros. As crianças precisam, principalmente aqui na Bahia, aqui em Lauro de Freitas, que é um celeiro africano, remanescentes da África, que também está aqui logo de junto, no Quingoma. E nós vamos visitar também. Então, vou mandar algumas temáticas de livros, e a gente vai fugir de livros que a gente utilizou um tempo atrás, mas tem muitos autores novos que estão trabalhando temas racismo, como as árvores da ação e reflexões culturais africanas, e também a da valorização da cultura negra. Um dos livros importantes para vocês eu vou botar o nome, alguns livros para vocês pesquisarem, mas no Amazon tem muita coisa boa. O primeiro que eu vou indicar para vocês, que é a história de Kumba e o tambor de Jambê. Nós temos também um menininho que vai descobrindo, vai contando um pouco das tradições culturais, a origem, enquanto ele toca o tamborzinho de Jambê. Tom Zé vai estar falando melhor sobre isso para vocês. Ele é bem colorido e ótimo para as crianças pequenininhas, contar como fantoche também. O segundo livro, Qual é a Cor de Coraline, que é um livro brasileiro, com uma primeira história, também autora brasileira, e é importante que a gente traga histórias novas, autores novos, para poder as crianças compreenderem muito bem e traçar para a gente alguns questionamentos da resistência e daquela frase, vivendo, escutando por aí, errando sobre essa coisa da tom de pele, e ele fala muito sobre isso, e isso é muito importante. Vamos lá, também vamos trabalhar muitas histórias a história de Petinha Barreto, que são com ilustrações de Débora Fontes, a Índia Potira, é lindo, inclusive foi feito filmagem aqui no Colégio Social de Portão, com esse tema de Petinha Barreto, a orientação porque era cineasta, e ela trouxe para a nossa escola o teatro. E isso é muito importante, e a história também está lá no Amazon. Petinha Barreto e Débora Fontes, na ilustração. Petinha é a contadora de história e criadora dessa história.